Bora, gente! Estamos aqui de volta, eu agora sentado aqui do lado de cá novamente, onde, honestamente, eu me sinto mais confortável. Foi legal o último, que você foi o nosso convidado, mas é um privilégio estar aqui com você de volta na sua cadeira. Não conseguimos estar no último, né? Mas o Fafá e o Valtinho tocaram aí com grandiosidade o nosso último episódio. Mas hoje estamos aqui de volta, eu e a Adriana, para fazer mais um super episódio do nosso Podtex. Hoje, episódio de número 15, segunda temporada, né? E um super convidado, como sempre, a gente trazendo alguém aqui para falar do mundo dos negócios, mundo empresarial, tentando envolver alguma coisa de tecnologia, experiência que o convidado já viveu, não viveu, se ele gosta, se ele não gosta, enfim. Então, para quem que é esse episódio, para que faz sentido ouvir esse Podtex aqui, que só lembrando, se você não está inscrito no nosso canal, já clica lá agora, TexLab Soluções. Ficamos lá no Instagram, aqui no YouTube também como TexLab, e lá no Spotify, ou aqui no Spotify, depende de onde você esteja, também o nosso videocast lá no canal da TexLab, tá bom? Segue a gente, curte, compartilha, enfim. Vou trazer a fala do Valtinho aqui, que tá sempre com a gente. Esse podcast pode ser muito útil para alguém que tá lá longe ouvindo aquilo que a gente vai falar aqui e ser o impulsionador de uma mudança de vida para alguém, tá? Então, se você é empresário, se você tá tentando entrar no mundo dos negócios, tá tentando fazer uma transição de carreira, sair do mundo do trabalho CLT e entrar no mundo empresarial, certamente vai ter conteúdo muito importante para você hoje nessa conversa e em todos os episódios que a gente já gravou aqui no nosso Podtex. Hoje, de novo, bem-vinda, Adriana. Obrigado aí pela participação de novo, de estar aqui com a gente. A Adriana que faz lá parte do nosso time de relacionamento com o cliente. Então, você sabe, se lá você, já cliente da TexLab, precisar de algum apoio, precisar de alguma coisa relacionada ao cliente e não quer falar com o time de negócios, fala lá com o time da Adriana, que ela vai ter alguém ou vai correr atrás para ajudar você no que for preciso, tá bom? E vamos lá, então, direto ao ponto, apresentar aqui o nosso super convidado. O convidado de hoje, ele tem muita vivência com gestão empresarial, né? A gente já estava batendo um papo aqui, como diria, ele é lá da minha área, né? Então, conheço bem a área dele ali. Vamos falar então hoje de gestão empresarial na prática, falar de estrutura, de pessoas, de processos para empresas que não dependem do dono, né? Ou seja, que conseguem ali funcionar enquanto nós estamos aqui gravando o Podtex, por exemplo, tá bom? Então, seja bem-vindo, Cássio, obrigado por aceitar o nosso convite, vim aqui hoje bater esse papo, fazer essa troca, transmitir conhecimento e mensagem aí pra galera, tá? Obrigado, já se apresenta para todo mundo aí, para todo mundo já saber aí quem é o Cássio. Obrigado eu pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui para poder trocar ideia com vocês. Bem, o Cássio é um cara apaixonado por gestão, por pessoas. Gosto muito sou pai do Nicolas, gosto muito de atividade física, de nadar, de correr, de andar de bike. Adoro fazer palestras, estou no mundo das palestras já há algum tempo. E hoje vamos bater um papo sobre gestão, né? Já tenho aí mais da metade da minha idade fazendo gestão, trabalhando em gestão. Bastante tempo. Ou seja, eu já tenho trabalhado muito, né? Já. É isso mesmo. É isso aí. E quantos anos tem o filho? 10 anos. Pô, que legal, muito bom. Tem uma de 9 também, uma de 12, uma fase bem legal, dá pra curtir bastante, dá pra andar de bicicleta, nadar junto. É isso aí, muito legal, muito bom. Essa é uma história que certamente já dá pra gente fazer um outro Podtex, né? Isso aí. Falar de uma vida que a Adriana também é mãe, dá pra gente ficar aqui horas e horas falando dos filhos. Falando dos filhos, é muito legal. Eu tenho uma filha de 16. 16? Ah, legal. É isso aí, então dá pra fazer uma mistura boa e trocar muita ideia. Mas legal, mas falar de gente, né? Falar de gente, acho que principalmente no mundo atual, é algo que vem cada vez ficando mais comum e vem mais à tona, né?
apesar de vivermos uma era da IA, né? Eu acho que nunca se falou tanto de gente quanto se vem falando nos últimos tempos. Você tem essa mesma impressão? Sem dúvida. Uhum. Lembrando que para a IA funcionar, precisa de gente. Exato. Precisa ter alguém pensando por trás dela. Então, total razão. Legal. Então, só olhando aqui, Cássio, 40 anos de história, 20 anos de negócio, trajetória construída desde o operacional até a liderança. Isso é legal de a gente falar, e a gente já conversou em outros episódios aqui. As coisas não nascem do dia para a noite, né? Não. Então, você também não achou essa varinha mágica que fez assim, plim, e Não. o Cássio já apareceu ali como um gestor? Como que foi essa trajetória? Conta pra gente. Olha, já faz algum tempo. Há 40 anos existe essa empresa. É uma empresa familiar, né? Pode fazer propaganda, onde tá? meu Não pai tem problema, não. Foi fundador. E hoje meu pai já não atua mais lá. Na empresa eu já tenho 32 anos lá. A gente fala mais de 20 para não declarar a idade. Né? Não declarar a idade. Então, e eu comecei lá bem garoto, comecei no chão de fábrica, e aí a coisa foi crescendo, né? A empresa foi crescendo, foi se estruturando, sempre com base em resultados, querendo resultados. Então, na verdade, para eu poder estar aqui, eu vi e vivi o caos na indústria, na empresa, né? Então, a gente passou por uma fase longa de desenvolvimento, de crescimento, e aí eu fui pegando experiência, depois veio faculdade, pós-graduação, e aí as coisas a gente foi acompanhando o mercado até chegar aí esses 40 anos. Uhum. Atualmente, quem está na gestão dessa empresa sou eu e a minha irmã. Meu pai hoje já não atua mais. Aposentaram Meu o papai. Meu pai hoje, ele... Ó, Sofia e Alice, hashtag fica a dica aí, papai quer se aposentar, hein? E meu pai tá muito bem, cara. Meu pai aposentou, meu pai tá com 78 anos hoje. Meu pai corre, faz pilates, vai pra academia. Pra você ter ideia, tá estudando pra fazer a prova da ordem. Que legal. Muito legal. Então ele terminou bem, né? E tá saudável, graças a Deus, minha mãe também. Então foi bem bacana. E isso é importante, porque ele trabalhou uma vida para ter aí alguns anos de descanso, né? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente vê as pessoas trabalhando uma vida para não ter nada de descanso, né? Então é uma jornada legal. E é justamente por isso que eu migrei, enfim, desenvolvi, criei um outro negócio, né? Que é a questão da mentoria, de palestras, justamente para levar isso para o pequeno e médio empresário. O pequeno e médio empresário, geralmente, como é que ele surgiu na empresa? Ou ele era um bom comercial, ou ele era um bom operacional, né? Ou ele era um bom administrativo. Aí o bichinho do empreendedorismo foi lá e picou ele e falou, poxa, eu vou montar minha empresa. Com aquele conhecimento que ele tinha, ele falou, esse conhecimento é suficiente. Alguém apoiou ele foi lá e montou uma empresa. E nessa que ele montou uma empresa, ele começou a trabalhar e no início é comum a gente fazer tudo, né? Então compra, vende, entrega, atende o cliente, faz toda a parte administrativa, faz tudo. À medida que a empresa vai crescendo, quem é de vendas, ele explode de vendas, começa a vender, mas ele não consegue fazer a parte operacional também e nem a parte administrativa. Que nem entrega. É isso aí. E quem é o operacional, ele domina a operação, mas vendas não vai tão bem, porque não é o forte dele. E o administrativo também não. E quem é do administrativo, a mesma coisa. E geralmente o que o pequeno e médio faz? Ele chama os familiares para trabalhar. E muitas das vezes esses familiares não têm a expertise para desenvolver na área. E o que acontece? Ele fica um escravo da própria empresa. Então, ele abre uma empresa para dar uma condição melhor para a família, filho, esposa, tal, e no final ele tem uma condição até melhor. Financeira. Ele até consegue ganhar dinheiro, mas ele não consegue dar atenção para a família. O tempo maior dele fica na empresa e o menor, por incrível que pareça, fica para a família. Então já vai logo uma reflexão aí para ver se faz sentido para os empresários, né? É só fazer uma analogia. Quantos de vocês, esse ano, levou os filhos à escola, ou foi numa reunião da escola, enfim, ou foi na festa, sabe aquela festa que tem nas escolas? Quem de vocês fizeram isso? Geralmente, o empresário com essas características, não
Não foi. Muito provavelmente. Até a fala, né? Se eu for, eu não consigo pagar a escola. Então é melhor eu pagar a escola e ela ter uma apresentação para fazer. A gente escuta isso, não é? É isso aí. É isso mesmo. Bem isso mesmo. Né? E é legal, porque esse seu foco, ele é muito conectado com o foco da gente aqui na TexLab, né? Por quê? Porque é muito do que eu falo. A dor está no pequeno e no médio, né? E honestamente, quem movimenta a economia de verdade é o pequeno e o médio. É claro que a gente precisa das grandes para fazer as grandes coisas, né? Mas o maior volume de empregos, o maior volume de financeiro, o maior volume de tudo está no pequeno e no médio empresário, que é o cara que mais sofre. Mas por que sofre? Porque é o que tem menos preparo, é o que tem menos conhecimento, é o que tem menos oportunidade, enfim. E ele tem que construir tudo isso, né? Meio que em a toque de caixa, inclusive, né? Porque é o que você falou. Muitos dos empresários, e eu fui um desses, né? Eu era bom tecnicamente e bom comercialmente. Só que aí chegou um dado momento que eu vendia tanto que eu já não dava mais conta de fazer, né? Aí eu trabalhava quase 24 horas por dia. Aí a sorte que eu casei, namorava com a menina, com a Fernanda, que também trabalhava com TI, puxei ela. Falei, vem me ajudar. Então, é o que você falou, a coisa vai acontecendo, né? E muitas vezes você não para ali para falar, opa, eu preciso organizar. Mas ainda assim, tem uma... Graças a Deus, a gente teve uma visão um pouco diferente depois de um tempo de tanto apanhar. Não vou falar que a gente, logo de início, a gente já passou a ter essa visão, mas, dado um momento, começa a dar essas dores, e aí você para refletir e fala, o que vale mais a pena? É tempo, é dinheiro, né? Porque não adianta eu ter dinheiro e não ter tempo, não adianta eu ter tempo e não ter dinheiro. Então, tem que equalizar as coisas ali, né? E é justamente por isso que tem esse podcast, né? Para encurtar, para ele não sofrer todo o período que a gente sofreu. Encurtar, assistir, olhar e falar, caramba, eu estou fazendo isso, preciso encurtar. Preciso achar um caminho diferente. E aqui vem um caminho, uma possibilidade para fazer diferente, né? Exato, porque aqui até fala, ó, Cássio, você construiu uma carreira dentro de uma empresa familiar, vivendo na prática os acertos e os erros da gestão, que é justamente o que eu vivi também. E por que tantos empresários ainda acreditam que esforço é mais importante do que gestão para o crescimento? E é isso. É isso aí. O cara fica correndo atrás do esforço, mas aquilo às vezes ele tá patinando, né? É isso aí. Tá faltando estruturar alguma coisa. E se você... Eu não precisa falar a idade, tá? Mas se você lembrar... Não tem medo não, 45. Se você lembrar lá do passado... você lembra como que era a farmácia? Tinha um farmacêutico que ele trabalhava direto. Sim. Muito esforço. Muito esforço. Ele era, muitas vezes, o médico da cidade. Bairro, não era isso? O médico da cidade. Você descia na farmácia, você não ia no médico. É isso aí. Assim. E aí, muito esforço. E cadê esse pessoal? Imagina o pessoal... Não sei se você lembra de algum outro exemplo que pode, por exemplo, o pessoal da feira. Tem um esforço danado. Né? Dá para melhorar? Dá para otimizar? Dá para fazer gestão? Dá para fazer gestão. E aí vai ter vários. Vai ter o mecânico, o borracheiro. É isso aí. É isso. O cara que tem um restaurante, que Nossa, inclusive num dado momento o restaurante dele foi o top ali do bairro, da região. E, cara, o cara se mata de trabalhar. É isso aí. Então, na verdade, não é só esforço. O que faz a empresa crescer e desenvolver é a gestão. Se fizer uma gestão simples, objetiva, direta, funciona. O simples colocado em prática dá um resultado extraordinário. Muito bom. Então, legal. Vamos falar um pouco, então, da origem, né? Você contou pra gente ali que veio ali de uma origem já de uma empresa familiar, né? Entrou nos negócios, cresceu. E você sentiu essa sobrecarga de dono? Ou você enxergava essa sobrecarga no seu pai e tentou fazer com que isso não caísse para você? Como que foi no seu modelo de funcionamento? Então, a maioria de quem não é filho de dono acha que ser filho do dono é fácil. Cara, ser filho do dono é um super desafio quando você quer fazer a coisa funcionar, até porque o seu pai, até um determinado momento, ele não te enxerga como profissional.
ele te enxerga como filho do dono. Verdade. E aí o primeiro grande desafio é você, filho do dono, mostrar pro seu pai que ali você é um cara profissional, que você não é o filho do dono. Ou você é do marketing, ou de vendas, ou de compras, enfim. Essa foi o primeiro grande desafio. Né? O primeiro grande desafio foi esse. E aí eu consegui quebrar a barreira, não com briga. Difícil, acredito que nunca brigamos, não teve essa discussão, mas eu comecei a mostrar resultado. Eu comecei a estudar para ver como é que eu tinha que fazer e aí começou a surgir os resultados. Quando surgiu os resultados, o Cássio deixa de ser filho do dono e passa a ser o Cássio responsável por um determinado setor. Para deixar de ser o filho do dono e passar a ser responsável de um determinado setor, aí não existe varinha mágica. Aí tem um processo que você precisa errar, que você precisa acertar muito mais para chegar, né? Onde eu cheguei, onde eu conquistei. Isso não é para mim só, é para todo mundo. Todos os filhos de dono passam por esse processo. E a maior dica, se eu pudesse dar para o filho do dono, é o seguinte: não brigue com seu pai. Ele é o dono. Ele é o dono. E ele sempre vai ganhar. Ele tem duas vantagens. Primeira vantagem, ele é o dono. Segunda vantagem, ele é seu pai. Vai perder, cara. Vai perder duas vezes. Mostra resultado. Com resultado não tem, né, conversa. Mas, já dizia, né? Contra números, não há argumentos. É isso aí. Se o número tá bom, você quer. É isso. Papai, quando eu cheguei, vendia 10. Estamos vendendo 20. É isso acabou. Aí alguém deve estar pensando, poxa, mas meu pai não deixa, meu pai não libera. Cara, cria, desenvolve, usa a mentalidade de crescimento, de mudança, porque é assim mesmo. E nas empresas grandes também são assim, tá? O marketing quer fazer um baita de um programa legal, para captar lead, clientes, enfim. E o dono fala, não, o recurso tem que ser esse aqui. É isso aqui para não sair do orçamento. Então você tem que se virar, cria alguma coisa. Enfim, assim acontece também na empresa que não é familiar. Né? Meu pai, ele é ele tem a característica do processo, do industrial, aquela que eu falei anteriormente. Então, ele era o bom técnico. Meu pai era o bom técnico, processo, entendeu? Era o cara que dominava tanto e a empresa praticamente toda dependia dele porque estava tudo na cabeça dele. Então era o cara que trabalhava demais e trabalhava aos finais de semana, enfim. Eu não lembro do meu pai ter me levado à escola. Olha só. Aquilo que eu falei para você, eu não lembro, né? Mas, claro, cada um tem o seu momento. Sim. Enfim, eu vendo tudo isso. Chegou uma época, mais ou menos em 98, eu montei uma consultoria. Aquela hora que eu não estava ainda sendo o profissional, estava sendo o filho do dono. Então, montei uma consultoria, comecei a fazer ISO 9000, sistemas de gestão de qualidade, um monte de empresa, depois que eu consegui convencer meu pai. Trazer para dentro de casa. Isso. Sabe, o santo de casa não faz milagre? Mais ou menos isso. Aí eu fiz isso, peguei muita experiência, porque os próprios clientes da minha empresa foram os meus clientes na consultoria. E as características eram muito parecidas. Familiar, pequena, enfim. Aí eu fui aprendendo lá, trouxe isso para dentro da empresa e começou a surgir resultado. Aí a gente começou a desenvolver pessoas, estruturar processos e os resultados começaram a aparecer. E o pai gostou desse negócio. Que legal. E como ele gostou, eu tomei frente. E aí ele já começou a trabalhar menos. Enfim, e aí o processo foi desencadeando para chegar onde chegou. Você falou uma coisa que para mim é muito verdade, né? Primeiro, não tem nada fácil. Não tem nada fácil na empresa grande, nem na empresa pequena, né? Nem com o pai, nem sem o pai. É isso aí. E é o que eu falo e brinco muito lá na Tech. Gente, se fosse fácil, eu já tinha feito. Né? Não estava aqui para fazer. Né? O problema não existia, já estava resolvido. É isso aí. É difícil mesmo, e eu sei que é difícil, né? Para isso que a gente está aqui para resolver. Então, isso é fundamental, não tem jeito mesmo. E o que você falou, e as coisas, quando bem estruturadas e bem organizadas, né? Pelo milagre da sorte, ela dá certo, né? Afinal de contas, você trabalhou e a sorte te pegou trabalhando. É isso aí. Né? Então, isso também faz muito sentido naquilo que eu vejo e acredito e no fundo é isso aí. E a outra coisa que eu sempre falo e comento, até me lembrei aqui, Cássio, e eu falo isso muito para os jovens,
Pra geração novinha lá, a lista aí, ela vai ouvir, ela vai saber. A minha lista também. Oportunidade, quem cria somos nós. É isso aí. Né? Eu canso de ouvir na TechSlab, mas eu tava na empresa que não me dava oportunidade. Mas claro, a empresa não tá lá para dar oportunidade. Cria você a oportunidade. Né? Isso. Então você olhou lá e viu que não tinha ISO, cara, tá aqui a oportunidade. É isso aí. Eu venho, trago o processo, implemento, implanto, e quem vai ser o dono do processo? Eu. Falou tudo. É isso. Foi isso que Então, aconteceu. Exatamente. É muito isso, eu acho que é muito verdade. E eu vejo muitas vezes as pessoas batendo nessa tecla. Mas eu não tive oportunidades na empresa. Mas calma, gente. Oportunidade a gente cria. Porque, certamente, e aí me corrija se vocês acharem diferente, se o seu chefe achar uma oportunidade, de quem que vai ser a oportunidade? Dele, né? É óbvio, né? Não, ele descobriu, ele descobre o negócio e ele fala, não, agora vem cá, Cássio, que eu achei uma oportunidade aqui pra você ficar milionário e eu vou continuar pobre, tá? Fica tranquilo que a oportunidade eu vou entregar ela pra você. Infelizmente, no mundo dos negócios, no mundo empresarial, isso não existe. Então, por isso que eu reforço e bato. Gente, oportunidade a gente cria, né? E criou a oportunidade, não tem como. Aí só com muita safadeza, que também acontece às vezes, de você não ser o dono daquela oportunidade, né? Mas caso contrário, você que vai ficar como responsável. E deve ter, o ouvinte deve estar pensando assim, caramba, mas como é que eu vou criar a oportunidade, né? Fácil não é, senão a gente já tinha criado. Então você põe lá o desafio e dá sugestões, é o que a gente fala de brainstorm, dá sugestões, cada dia, cada hora que você lembrar, você vai lá e anota, e vai chegar um momento que você vai falar, puxa, é aqui que eu vou. O que os outros... Lembra que o pessoal fala que o sucesso deixa rastro, né? O que estão fazendo que eu não fiz ainda aqui na minha empresa que eu posso fazer uma adaptação? Eu faço isso direto, eu faço isso todo e qualquer lugar que eu vou. Não tem jeito, eu faço alguma adaptação. Posso falar a última que eu fiz? Pode, claro. A última que eu fiz foi o seguinte, vai para a área comercial essa. Legal. Eu fui levar o meu carro para fazer a revisão, e aí eles fizeram a revisão, e a moça falou, Cássio, eu vou te dar um desconto aqui para você receber uma pesquisa e para você me avaliar. Falei, tudo bem. E aí recebi o desconto, ela mandou o link para eu responder, e aí eu não consegui abrir o link. Isso no dia a dia, na indústria, o que acontece? No comércio, o seu chefe ou o seu líder vai perguntar assim, você já fez a avaliação do cliente X? Você vai falar assim, já mandei o link. Mandar o link, pessoal, não é fazer avaliação. E aí fica, sabe, pegar a batata quente e jogar na mão do outro? Tem que finalizar. E foi isso que a moça fez. Eu não consegui abrir, ela me ligou. Ela não ficou mandando mensagem. Me ligou, Cássio, eu te mandei o link, eu vi aqui que você não respondeu. Eu falei assim, então, o link não abriu. Eu vou mandar de novo. Só que um detalhe, Cássio, eu vou te mandar e assim que você receber, eu vou te dar um voucher para você fazer um alinhamento do seu carro e você tem um prazo de 12 meses. Eu falei, legal. Eu já tinha tentado, não tinha conseguido, e da segunda vez eu tentei, novamente consegui e mandei para ela. Ela me mandou o voucher, legal. O segundo aprendizado dessa história. Na minha empresa, na indústria, eu descobri que um dos maiores canais de captação de cliente é o Google Meu Negócio. Só que os nossos clientes, o cliente da indústria, ele também não responde a pesquisa. Falei, caramba, o que eu faço para esses caras responder? Para subir as estrelinhas do Google. É isso aí. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou criar um voucher pro cara ganhar da Cacau Show. Aí, ó. Quem não responder, não ganha. Tem algumas etapas, que tem um critério de premiação pro pessoal do comercial. Quanto mais estrelinha nós tivermos, com menos voucher, mais eles ganham. Se tiver o voucher, eles ganham menos. Mas o mais importante para o meu negócio é a estrela. Percebe? Então eu usei a ideia... Se chegar lá no final e entregar a estrela, acabou. Fechou. Entendeu? Legal, e aí, quando o pessoal me procura, eu quero uma empresa, a empresa chama Galvanoplastia Diadema, eu quero uma empresa que faz tratamento metálico, tratamento superficial em peças metálicas. E aí vai digitar no Google, quem que vai aparecer lá? Vai aparecer lá hoje nós estamos com 200 e poucos
Comentários com 5 estrelas. Uhum. Então, o nosso comercial entendeu e identificou que um dos principais canais não é só a indicação e o comercial que fica prospectando, é o Google Meu Negócio. Uhum. E a gente ativou isso com essa ideia. Isso é criar oportunidade. Sim, exato, é Então, isso aí. eu estava em um determinado local, vi isso, falei, caramba, o que eu posso levar dessa história para a empresa? Está funcionando. E aí vem, né? Imagine se essa oportunidade tivesse vindo do seu time de vendas. Quem é que ia ganhar a glória da oportunidade? É o cara que criou. É isso aí. Agora eu te pergunto, será que só tem essa? Nossa, tem uma infinidade. Pois é. Né? Então, é o que eu digo, as oportunidades, elas estão aí. Né? Basta a gente querer ir lá e conhecer e trabalhar ela. Isso né? mesmo. Mas legal, mas a gente tem uma outra frase aqui que eu acho que encaixa muito com isso, que é sobre o que você falou, né? De melhorar processo. Isso é melhorar processo, trazer clientes, né? E que a falta disso vai levar a problema. Por exemplo, gestão ruim não quebra a empresa na hora, né? Ela quebra aos poucos. Né? É isso aí. Então, se a gente pudesse fazer uma metáfora aqui, é igual você ter um cano vazando, a caixa d'água ela não vai desvaziar de uma hora para outra, né? Mas vai ficar pingando ali, pingando, uma hora vai acabar. Claro, se não tiver a reposição. O que às vezes é um problema, porque muitas vezes a gente vê, e aí é quando a empresa está patinando, né? Ela tem lá uma mangueira enchendo a caixa d'água, mas ela tem lá uma goteira pingando e vazando, e aí você só fica nesse ciclo vicioso. Se você não arrumar essa torneirinha, você não vai conseguir. E se você fizer essa analogia agora, colocando números para ficar mais fácil para o pessoal entender, é como se fosse assim, olha, ainda para o comercial. Tudo que você conseguir economizar, processo, né, retrabalho, enfim, tudo que você conseguir economizar é 100%. Você ganha 100%. Uhum. É diferente do que quando você vende... essa conta aí é maluca, né? Se você fizer isso, o cara endoida, né? É diferente quando você vende, tá lá tem um monte de imposto, de taxas, enfim. E quando você economiza, quando você não tem o retrabalho, não tem que fazer 2 vezes, você ganha 100%. Vai, vamos dizer, preciso colocar R$100 no bolso agora. Quanto que eu teria que vender? Sei lá, 200? É isso aí. Para tirar o imposto, tirar o custo e sobrar os 100? Isso. E se eu pagar R$100 a menos direto na conta de luz? Entendeu? Né? É isso aí. É R$100 na hora, no bolso, sem dó. É isso aí. Se você criar algo aí na sua empresa, você que de repente ainda não é o diretor, o sócio, o coordenador, mas é um líder, tiver esse pensamento, de quem vai ser o mérito? De quem criou a oportunidade. Quem criou, Exato. Isso aí. E esse tipo de coisa é o cano pingando que eu falo. Porque, eu canso de passar em frente de empresas, seja indústria, seja comércio, seja o que for. Luzes acesas, ar-condicionado ligado a noite inteira. Né? Quanto que tudo isso não custa? É isso aí. Né? E é o que a gente falou, isso é economia na veia. É na hora. Você foi lá, fechou, sobrou no caixa. Você não precisa ter trabalho para vender mais, você não vai mais pagar mais imposto, você não vai nada, cara. É direto injeção de dinheiro no caixa da empresa. E uma outra falha que eu vejo para o pequeno e médio empresário, ele não toma decisões baseadas em dados. Uhum. Que se ele pegar esse cano vazando, o ar-condicionado, as lâmpadas ligadas, e falar assim, olha, hoje a gente gasta isso. Eu vou fazer um projeto aqui de melhoria para alguém ficar responsável, eu vou colocar sensores para as lâmpadas apagarem, eu vou colocar não sei o quê. No final, ele vai falar assim, caramba, eu pagava 1.000 aqui, agora eu estou pagando 800 e ainda consigo pagar menos, não é? Só que, geralmente, o pequeno e médio empresário, ele não analisa dados, ele analisa experiência. Eu já estou aqui há tantos anos. E isso muitos pais falam para os filhos ou para os gestores mais novos. Poxa, eu tô aqui há 30 anos, você chegou onde? Você quer dar palpite? Você quer dar palpite? Agora, Aí vem a gente mostrar os resultados. Esse foi meu pulo do gato, entendeu? Uhum. Foi aí que você pegou o gancho. Então dá para você fazer, tudo dá para você quantificar. Uhum. E tudo dá para você mostrar resultado, de alguma forma. Pode ser números, pode ser nível de satisfação, pode ser, enfim, o que for.
começa a pensar dessa forma. Falando resultado até mais aparece. tecnicamente, no final tudo dá ROI, né? Tudo dá ROI. É isso aí. Se botar no papel ali, tudo dá ROI. É isso aí. Legal. Mas, Cássio, é uma coisa, né? Putz, falou em processo, já dá aquela dor de cabeça, né? Falou, mas aí é um monte de coisa difícil, eu tenho que fazer um monte de coisa na empresa, vai me dar um baita de um trabalho. Cara, isso não é coisa para empresa pequena, é só coisa para empresa grande. Aonde que tá o mistério aí de começar a fazer o que tem que ser feito, né? Que de fato existem processos curtos, longos, médios, mas enfim. Como descomplicar esse mundo? Porque de fato é isso. Se a gente catar agora 10 empresários, botar na roda aqui, que não tenham gestão de processo, e falar para ele implementar um processo, ele vai falar, cara, você é louco, isso daí dá muito trabalho. Não tenho tempo para isso. Ou não tenho tempo para isso, né? Então qual é o passo para começar? Como começar? Primeiro. Começa pelo começo, né? Primeiro, o empresário, ele precisa deixar o ego de lado. Todo pequeno e médio empresário, ele tem um ego muito alto. Eu faço tudo, eu sei tudo, funciona se eu estiver aqui. Se eu não estiver aqui, não funciona. E aí ele vira um centralizador. Na cabeça dele, ele até delega algumas atividades, mas na verdade ele delarga. Ele passa as atividades e depois de 2 meses ele vai querer ver o resultado e não vai ter o resultado. E quando tem o resultado, é negativo. Então eu costumo dizer que processo liberta. Eu costumo dizer que processo você trabalha 80 horas por dia se você tiver processo. Imagina que eu tenho 10 pessoas trabalhando para a gente, para você, e cada pessoa dessa tem um processo definido, um procedimento, um POP, procedimento operacional padrão, uma lista de atividades. Concorda que você tirou 10 atividades das suas costas, que ainda eram suas, passou para essas 10 pessoas, e 10 pessoas trabalhando cada uma, vamos imaginar aí, 8 horas por dia, 80 horas. Você aumentou a sua produtividade. Você vira uma IA, né? Produz 80 vezes mais. Então, você pega o cara que manja de vendas, põe ele para vender, coloca meta, coloca processo e dá uma premiação para ele, que é a meritocracia, para ele poder falar, poxa, eu quero mais. E aí você faz isso com as áreas principais, o resultado começa a aparecer. O que complica? Por que a gente tem receio de fazer processo? Porque fala, poxa, vai dar trabalho. Poxa, é mais fácil falar. Eu canso de ouvir empresários falar assim, Cássio, eu não tenho paciência de ensinar. É mais fácil fazer. E aí ele fica escravo. E aí 5 horas o cara vai embora. Porque foi o acordo que ele fez com o funcionário. E o funcionário tá certo, vai embora 5 horas, porque eu fiz o acordo. Tá acordado, né? E eu fico aqui até as 10. Mas por que você fica até as 10? Porque ninguém sabe fazer. Mas por que ninguém sabe fazer? Porque você não teve paciência ou capacidade de treinar, acompanhar, treinar de novo, corrigir. É trabalhoso, como você disse. Não é simples, né? Então é assim, se começar a fazer testes pequenos, não precisa fazer isso na empresa toda. Pega lá o lugar que você acha mais crítico. Escreve passo a passo. Primeiro faz assim, segundo faz assim. Você sabia que o pessoal do telemarketing tem processo? Do telemarketing? Telemarketing tem processo. Né? Tem que ligar. Muitas vezes você fala, já sei até o que ela vai falar, né? Ela segue o processo à risca. À medida que ela vai desenvolvendo... Você ainda tira essa... Tá lendo. Tá lendo, é isso aí. À medida que vai desenvolvendo, vai ficando natural. E aí, quando ela sair de férias, esse é o pulo do gato. A outra que vai cobrir ela... Vai ler também. Tem processo. Vai seguir. E aí existem as auditorias para você revisar aquilo. Antes funcionava assim, agora não funciona mais. Então, assim, a dica para processo começa no mais simples, no básico. Se você acha que escrever é difícil, tira foto. Se você acha que tirar foto não funciona, faz organograma. Se você faz um checklist. Filma. Qualquer coisa. E aí, para ver como é que funciona isso e quanto que isso já custou, imagina só. Vocês já devem ter feito várias viagens. E principalmente quando a gente que tem filho, né? Faz a viagem, você sempre esquece alguma coisa, não é? Esquece a mamadeira, esquece a novalgia. Como você vai tomar bronca da mulher que você não esqueceu de nada? Esquece alguma coisa. Agora imagina assim, se você tivesse... O cara vai falar, pô, esse cara é metódico, esse cara é louco. Vão falar que eu sou louco, eu sou metódico. Mas se você tivesse um checklist para você falar assim, poxa, eu vou pra praia e vou ficar lá o feriado prolongado.
e vou com a família. Se você tivesse um checklist ali, Que levar. com tudo que você tem que levar, com certeza você não ia esquecer o repente. Eu falo, mó legal. Quando minha filha vai viajar com a escola, vem um checklist de isso, tudo que ela cara. tem que levar. Cara, é sensacional. Não é? É isso. 2 bermudas, 2 calças, tantas camisetas. Você fala, pronto, põe na mala, leva Acabou. e dá tudo certo. Misteriosamente, você segue o processo. Isso dá é processo, certo. cara. Então, às vezes o cara acha que processo é uma coisa de outro mundo e não é. É um checklist bem elaborado. Como é que ele vai ser bem elaborado? Com as experiências negativas que você já teve. Uhum. Você monta o processo. Mas legal, Legal. montamos o processo. Aí você falou, né? Pô, Sader, você trabalhava sozinho e agora você tem 10. E aí? Como cuidar dos 10? Aí a gente entra em questões de lideranças e pessoas. E aí, Ótimo. como juntar isso e fazer isso dar resultado? Beleza, criar o processo é fácil. Tá, Já entendemos que é fácil. Não é que é fácil. Superamos a barreira. tá. Mas agora a gente tem 10 Alice lá pra gente cuidar. Tá. O que a gente vai fazer com as 10 Alice ali? Legal. Né? Pra elas entenderem o que a gente fala, pra deixar elas felizes. Tá. Ou seja, aí eu... Aí eu vou falar pra você. Todos nós, ou a maioria de nós, vou falar todos nós, independente da situação que foi o passado da gente. Todos nós tivemos 2 grandes mentores. E hoje, a gente não escuta mais esses 2 grandes mentores e não coloca em prática o que eles fizeram com a gente. Estou falando dos nossos pais. Poxa, mas eu não tive pai. Você teve uma avó, você teve uma tia, você teve um tio, você teve um irmão mais velho, você teve alguém mais velho que você que te deu algumas coordenadas. Como é que as nossas mães faziam com a gente? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e o irmão. Você tem irmão? Não, eu não. Você tem irmão? Tem. Quantos? Mais 3. Mais 3, então são 4. Uhum. Quando vocês se reúnem ou se reuniam na casa da sua mãe, ela tratava os 4 iguais, da Não. mesma forma? A Adriana era a preferida. Era a preferida. Mentira. Não. Né? A minha mãe sempre... Bem, na minha casa, né, na minha experiência... Cuidado! Não, eu não Agora, posso olha, falar mais. cuidado. Muda de assunto, brincadeira. O amor, o acolhimento é sempre o O mesmo. mesmo. Isso é sempre o mesmo. Mas a mãe, ela sabe o que cada filho, cada mãe conhece o seu filho. Então, para essa filha, essa ação é importante. Para esse filho, isso é importante. Que para aquela filha não faz sentido, mas para esse, Isso. é isso. É isso que eu tô falando. É. Então, assim, percebe que a grande mentora lá foi a sua mãe que te ensinou Sim. que, ó, pessoas são diferentes. Uhum. Até tem o ditado, Sader, que fala o seguinte, os 5 dedos da mão não são iguais. Não teve essa coisa? São diferentes. É. A mesma coisa para você, líder, para você, empresário. E hoje nós temos ferramentas que você pode estudar, contratar pessoas para te ajudar a identificar o perfil de cada pessoa e tratar cada pessoa da forma que precisa ser tratada. Lá na nossa indústria, eu tenho lá 38, mais ou menos 40 funcionários. Um terceirizado, 40 pessoas. E cada um lá tem um perfil diferente. Então, tem pessoas que a gente cobra de uma forma, tem pessoas que a gente cobra de outra forma. Uhum. O operador da fábrica, jamais eu vou chegar nele e falar assim, ó, faz isso para mim, eu chego, converso o nome dele. Cara, dá para você fazer isso aqui? Porque eu preciso disso, disso e disso. Eu estou treinando, eu estou avaliando. E a maior falha que o pequeno e médio tem também é, agora eu defini os processos, peguei um currículo aqui que o cara é top, o cara tem isso, tem escolaridade, tem não sei o que, já trabalhou no concorrente em vendas, então ele vai trazer ele para cá, ele veio para cá. Sucesso. Aí você pegou o processo, entregou para ele e esqueceu que ele vem de uma outra empresa com uma outra cultura. E existe, quando a gente fala de cultura, existe 2 tipos de cultura, a intencional e a não intencional. A não intencional é aquela que não é declarada. É a fofoca, aqui é assim mesmo, aqui ninguém faz nada. Sempre foi assim, é desse jeito. Ah, sabe de uma coisa? Tô nem aí. Eu não sou dono mesmo, eu não sou um líder mesmo. E tem a cultura intencional. É aquela onde tem princípios, tem valores definidos, né? Tem políticas definidas, aqui pode, aqui não pode. Por exemplo, na empresa de vocês acredito que tem uniforme. Então, uniforme. E tem gente que não gosta de uniforme. Eu adoro uniforme. Eu falo isso, eu adoro. A semana passada eu tava sozinho em casa, minha esposa
tava lá em Florianópolis, inclusive com a Adriana, e eu sozinho em casa com as crianças. Cara, eu olhava pro guarda-roupa, a primeira coisa que eu já pegava, camisa do uniforme. Não tinha nem que escolher roupa, é calça jeans e uniforme. isso, cara. Calça jeans e uniforme. Então, todo dia é calça jeans e uniforme. Então, faz parte da cultura. Percebe? Então, uma vez que você tem uma empresa já estruturada com processos, conhece as pessoas, trata as pessoas, cada um do jeito delas, né? E aí eu vou falar para vocês, existe uma ferramenta fantástica para isso. Depois que você faz isso e tem uma cultura definida, nossa, entendeu? O negócio anda. Funciona. Então, assim, você fala, eu vou fazer um teste de perfil comportamental. O perfil comportamental de cada funcionário, você vai identificar pontos positivos, pontos negativos, enfim, você vai saber como é que ele funciona. E aí você passa isso para o líder, ou você, se você for líder, você estuda, esse cara eu tenho que apertar um pouco mais, esse aqui eu tenho que deixar ele um pouquinho mais livre. Aquele lá, quando ele trabalha com o pessoal, com um monte de gente, ele não produz. O outro produz, enfim. Essa é o detalhe que a gente precisa perceber. Conhecer pessoas, né? Conhecer pessoas. É o jeito. Ó, essa pergunta aqui vai para fazer um corte, hein? Mas eu já sei a resposta. Ó, então vamos lá. O que custa mais caro para a empresa no longo prazo? Investir tempo em estrutura e gestão ou continuar apagando incêndio todos os dias? É isso aí. Respondemos, né? E muita gente... Apagar incêndio todo dia, né? E muita gente... Aquele aprendeu tudo, né? Não é? E muita gente continua apagando incêndio todo dia. E aí, quando vai lá na frente, você fala assim, caramba, trabalhei tanto, me esforcei tanto, como nós já tínhamos falado, e o resultado foi zero. E muitas vezes, pode custar a família, pode custar a saúde, pode custar a sua casa, porque você não tem gestão. E o caninho, lembra o caninho da água? Tá vazando. Se deixar para você perceber isso aí depois de 1 ano, quantos litros vazaram? Vixe, Quanto custa isso para você? Mas existe uma frase que eu ouço muito também, e eu, assim, faz um pouco de sentido, mas, de novo, você tem que balancear para saber o que é mais importante ou não. Que estruturar, criar processos, organizar, burocratiza. Isso é uma verdade. Sem né? dúvida. Não deixa de ser uma mentira. Então, às vezes o empresário fica, o quê? Eu vou burocratizar tudo aqui na minha empresa, nada. O negócio aqui é mais leve. É um ponto de verdade. Quando a gente cria processo e estrutura, a gente burocratiza algumas coisas na empresa, né? Eu acho que a gente pode usar a palavra burocratizar, é que quando a gente vem burocratizar, fala, poxa, fica com o negócio travado, né? É que parece ruim, parece ruim, mas se você for ver, a maioria dos lugares tem processo e não são burocráticos. Se você olhar... São processos leves, né? Leves, que, por exemplo, imagina se não tiver um processo de atendimento em uma clínica de saúde. Então, eu cheguei agora, você chegou comigo, você chegou também, todos querem ser atendidos ao mesmo tempo. Não, peraí. Pega a senha, aguarda, que vai chamar no monitor. É um processo. É burocrático. Antes eu chegava e falava direto com o homem da farmácia, com o farmacêutico. Então, era isso aí. Antes eu ia direto lá. Agora não. Agora não, mudou, né? As coisas vão mudando. Então, precisa realmente ter processo, precisa ter organização e muitas vezes, se for muito travado, aí vira burocrático. Mas tem coisa que é prática, né? Por exemplo, para a gente fazer esse podcast aqui. Não teve burocracia. Mas teve processo. Você precisa disso, tal hora, tal lugar, o endereço, eu estou te esperando. Não foi? Processo, mas não foi burocrático. Então, nem sempre o processo é burocrático. Depende como é que você estrutura esse processo. E como você olha também, né? Qual é o seu ângulo de visão ali, Sim. né? De você querer enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então é isso. Nossa, mas vamos pegar o caso do podcast, então, que é um processo na Tex que a gente conseguiu organizar bem, né? E eu falo isso por quê? Porque a Alice é uma recém-chegada na empresa e hoje ela toca todo esse processo do podcast seguindo os processos que existiam, do convidado, de perguntar. Mas se você é um cara chato do outro lado, vai falar,
Nossa, mas quanta coisa para responder. Tudo Nossa, lista de mensagem. tem que assinar um termo para ir lá. É isso aí. Mas eu tenho que ir até lá. Se você quiser, você cria um monte de problema, É isso aí. né? Por outro lado, você pode olhar e falar, pô, os caras são organizados. Olha, os caras perguntam tudo antes, os caras fazem controle de isso aí. imagem. Eu tenho que ir num lugar que está totalmente preparado para a gente poder fazer a gravação. Então, É isso que eu tô falando, entendeu? Então depende do ponto de vista. Então se a gente começar a tirar isso da cabeça que não é burocracia, vira burocrático quando alguém que não tem conhecimento, experiência faz. Quando alguém que já tem uma noção de como é que funciona, coloca no papel, você sabe o passo a passo, não é? Uhum. E aí quando você sair de férias, alguém que vai cobrir suas férias vai seguir o passo a passo. E vai andar. E vai andar. Exato. Né? E aqui a gente fala também, né, como um ponto de reflexão, que a empresa de fato só cresce quando o dono para de ser o centro e passa a ser direcionador, né? É isso aí. Porque senão você vai viver naquela bolinha ali, não vai conseguir. E tem uma máxima aí que a maioria do pessoal do mercado aí, dos influencers falam, que precisa fazer um pequeno ajuste. Assim, ó, o empresário ele tem que sair do operacional para ganhar dinheiro. Se ele ficar no operacional, ele não vai ganhar dinheiro. Eu discordo disso. O empresário ele tem que estar no operacional, porém não o tempo todo. Então o empresário ele precisa fazer o seguinte, na minha concepção, do jeito que eu faço e que eu oriento as empresas onde eu vou, como é que tem que fazer. 20% no operacional. O que é estar no operacional? É rodar ali a fábrica, o escritório, viver a empresa, né? Viver ali o que está acontecendo, fulano, ciclano, enfim, você está ali. 30% você está no estratégico, no tático. 30% no tático, dando apoio ali para a liderança. Para o vendedor que está com aquele processo lá, que ele precisa resolver aquela venda, para uma dúvida ali. Estou treinando, estou qualificando todo momento. O empresário, todo dia, ele é um grande treinador. Ele vai transferindo a experiência dele para a liderança, para os colaboradores. Então, ele vai gastar 30% disso. E 50% do tempo, o ideal seria ele estar pensando de forma estratégica. O que eu faço para a empresa crescer? Poxa, vocês sempre tiveram esse podcast? Não. O podcast, com certeza, é uma estratégia para chegar em algum lugar, não é? O que é isso? Trabalhou no estratégico. E aí ele teve a ideia, teve a percepção, tomou a decisão de montar o estratégico e perceber e decidir é uma coisa. O que muda o jogo é tomar ação. Executar. E vocês executarem estão aqui. Agora precisa estar medindo e monitorando para ver, está chegando? Quanto tempo que está previsto para eu chegar lá? Essa é a grande sacada, esse é o grande lance, entendeu? Mas tem uma pergunta aí que, a depender, eu vou soltar a bola e você vai fazer o gol, hein? Vamos ver. Mas eu sou um empresário, né? Tô aqui no mercado há 20, 30 anos, mas eu odeio gente. Cara, eu odeio treinar, odeio falar com todo mundo, mas hoje eu tenho uma empresa. Né? Eu era bom de fazer, fiz. Nesse meio tempo, acabei juntando uma galera para trabalhar comigo, né? Lidero, entre aspas, daquele jeito, né? E aí, o que esse empresário faz? O que a gente fala para esse cara? Como que ele desenrola? Né? Porque eu não quero falar com gente, né? Não gosto, não tenho habilidade de treinar, de liderar, nada. Que eu acho que você já deve ter visto um monte desse aí. Eu já vi. Sim, pensa o seguinte, olha só. As pessoas são as que mais vão te dar trabalho e te dar gasto. As mesmas pessoas são as mais que vão te dar resultado e te dar lucro. Depende da forma que você trata e trabalha com essas pessoas. Então, assim, o dono, ele não precisa fazer o que não gosta. A cabeça do dono tinha que estar pensando de forma estratégica como é que eu tenho o resultado que eu desejo. Então, se o dono não gosta de pessoas, não tem paciência, contrate alguém que goste, treine alguém. Vai ter que fazer, vai ter que pagar, tudo tem um preço. Então, eu não quero treinar porque contrata alguém. Tem empresas especializadas para trazer esse profissional para
a empresa. Uhum. Tem consultorias, tem mentorias. Então, assim, o dono tem que tirar da cabeça que ele precisa fazer tudo. Ele não precisa fazer tudo. Ele precisa ter pessoas que saibam fazer as coisas e apresente para ele resultado. Aí ele vai falar assim, se fosse fácil assim, sim, é fácil. Agora você precisa contratar a pessoa, falar para a pessoa o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. Cobrar um resultado. Ela vai definir pela experiência. Então você vai falar, eu preciso disso e quero esse resultado. Mas o pequeno e médio empresário que ainda não mudou a mentalidade, ele te contrata e ele ainda fala o que você tem que fazer. Não faz assim não, que eu não gosto. Isso. Aí não tem resultado. Mas é assim que eu quero fazer para provocar mesmo, né? Entendeu? Então eu preciso contratar o cara, pagar o cara e falar para ele, olha, daqui 3 meses ou daqui 90 dias, a gente vai medir o resultado, tá ok? E se não tiver esse resultado, você precisa me apresentar uma nova estratégia, que eu vou te dar mais 2 meses. Se não tiver o resultado, você tá fora. E é simples assim, né? Simples assim. Então, mas e o dinheiro? O dinheiro que ele vai te trazer de retorno com esse treinamento, com essa qualificação, paga o que você está pagando para ele aí... Por anos. Nossa, muito. Exato. Mas aí o que é? Mudança de mentalidade. Mudar o mindset. É isso. E é o que a gente fala. E também o empresário, e aí principalmente alguns aí mais antigos, tirar um pouco esse olhar de que tudo é gasto, tudo é custo, tudo é despesa. É isso aí. Pô, pensa que de repente é um pouco de investimento para você, investimento para sua vida, investimento para a vida dos seus colaboradores, dos seus funcionários, Sim. que às vezes estão vivendo ali um processo desgastante, que não faz sentido, né? Que uma consultoria pode ajudar, que uma tecnologia adicional pode ajudar, que uma implementação de um processo pode ajudar, enfim. Né? Não é também só olhar para custo ou para dinheiro, né? Vamos olhar para o todo, né? Eu falo muito de novo isso na Tex. Vamos tentar deixar alguma coisa melhor do que quando a gente chegou, né? Vamos tentar evoluir isso daqui para que quem chegar depois parta daqui para frente, né? Resumindo tudo isso, trate pessoas como pessoas. Uhum. É só isso, cara. Só isso. Se fizer isso, e a mãe da gente ensinou pra gente, você falou? Respeita, independente do que tiver, trata as pessoas com educação, trate pessoas como pessoa, escuta a pessoa. Eu não tenho paciência de ficar escutando, então contrata alguém para escutar, ou pega alguém que tem essa facilidade, enfim. Quando a gente começar a tratar pessoas como pessoas, acontece a mágica que você falou. As coisas começam a acontecer. Tá certo. É assim que funciona. Legal. E olha lá, olha, o tempo voou já, Cássio, eu falei ali, a gente começa a conversar aqui, a coisa voa. Mas vamos lá, se você pudesse deixar um único conselho para o empresário hoje, né, que está sobrecarregado, né, mas que ele quer que a empresa funcione melhor, qual seria esse conselho? Conselho não é esse que vocês estão pensando, vai lá e me contrata. Não é esse o conselho. O conselho é o seguinte. Errou! Olha para fora, abre a janela, olha para fora, vê o que está acontecendo no mundo lá fora. Tem gente que ainda não entrou na era do IA, tem gente que ainda não está definindo o processo, tem gente que não está investindo em treinamento, tem gente que ainda não está medindo resultados. Então, olha para fora, pega toda essa visão panorâmica, depois fecha a janela e olha para dentro da sua empresa. Você vai ver que falta muita coisa. E aí você monta um plano de ação e começa. Então é assim... E faz um de cada vez. Eu começaria por definir processos, qualificar pessoas, coloca indicadores para ver os resultados e vai fazendo. Não precisa ser de uma hora para outra. Como você disse, faz treina, qualifica, faz outro. E dê tempo, né? Dê prazos e metas smart. Que você vai conseguir, de fato, realizar. É isso aí. Né? Porque não adianta você chegar e falar assim, não, eu vou criar um processo e o mês que vem eu já quero tanto de resultado. Não vai resolver. É isso aí. Se não for uma meta factível, viável, né? Não se iluda também com aquilo, né? É isso mesmo. Então, monte planos que sejam honestos, verdadeiros e possíveis de ser alcançado, mesmo que às vezes demore. É isso né? mesmo. Mas melhor ter um plano que demore e que seja atingido do que não ter plano nenhum, né? É isso mesmo. E você pega isso e passa para sua equipe, faz uma reunião e fala, reunião é coisa chata. Reunião que eu tô falando, pessoal,
é todo mundo sentado na sua mesa e você falando as estratégias. Não precisa ser aquela coisa toda formal, não. O treinamento que eu tô falando não é levar o cara na sala de treinamento, não é sentar do lado dele na mesa dele e falar, ó, faz assim, assim, é isso. Então, uma vez que você definiu esse plano, passou para sua equipe, estamos aqui hoje, daqui 4 meses nós queremos estar aqui. Para isso acontecer, você precisa fazer isso. Tudo bem? Ah, mas eu não sei. A gente vai fazer junto. Ah, mas vamos junto. Eu garanto que a coisa começa a funcionar. Tem funcionário que não sabe nem o plano, o que a empresa quer no final do mês, no final do ano, no final do semestre. A gente vê muito, né? Missão e visão tá escrito lá na parede, ninguém sabe para que existe, nem para que onde quer chegar, né? Como você falou de visão e missão, eu sei que o nosso tempo tá curto, mas lá na nossa empresa é muito forte isso, tá? Visão, missão e valores. E olha só, todas as pessoas entram lá na empresa porque está alinhado com os nossos valores. E todas, 100% saem da nossa empresa porque estão desalinhados aos nossos valores. E quando você trata a questão dos valores bem pontual, quando você vai dar um feedback, fica até fácil. Você pega a situação e mostra a situação e fala, isso aqui está infringindo o valor tal, cara. Mas agora eu sei que você não vai mais fazer isso. Porque agora a gente já acertou, tudo bem? Aí ele vai de novo. Na terceira, cara, infelizmente você não está mais se adequando aos nossos valores, aos nossos princípios. A nossa missão é essa. A gente quer chegar aqui com esse comportamento, não dá. Infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso contrato de trabalho. Acabou. Fica fácil para todo mundo. Fica fácil para você que quer direcionar e fica fácil para quem tem que ser direcionado. Então, se usar visão, missão e valores como uma ferramenta de gestão mesmo, real, não é um quadro, não como papel de parede, o resultado é fantástico. Agora, é um processo. Tem um tempo para isso acontecer. Né? Não é só fazer e colocar lá, não, tem que fazer, colocar. Traduzir o que está escrito lá para o pessoal, porque às vezes não está claro. Que aí é o maior erro da comunicação. Eu falei, você não entendeu? Errado sou eu. Exato. Não é? Então, eu que quero transmitir a mensagem. Isso, então eu tenho que colocar lá, treinar o pessoal e começar a usar frequentemente nas reuniões, sabe? Tá usando aquilo com frequência, vai fazer parte da cultura. Fez parte da cultura, cara. Aí a coisa funciona, a coisa vai andar de forma bem natural. Legal, show de bola. Bom, vamos lá. A gente tem aqui as perguntas finais para a gente poder encerrar aqui o episódio. E depois você deixar aí também rede social, enfim, falar tudo que como o pessoal te encontra. Como o pessoal te encontrar, isso ali. Valeu. Se você tivesse que deixar um livro, né, como uma sugestão para alguém poder ler, pode ter sido um livro que mudou a sua vida, que fez muito sentido para você e poderia fazer sentido para outras pessoas, ou um livro que você leu e gostou muito, enfim. Se tivesse que escolher um aí, eu quando fui responder essa pergunta eu não consegui. Eu falei 2, mas... Veio 2 também. Mas a regra é 1. E o processo diz que é 1. Tá bom. Então, assim, olha... Eu escrevi 2 livros. Pô! 2 livros. Aí não vai, você vai ter que falar os 2. Eu esqueci de trazer os livros para vocês, mas eu escrevi. Mas eu não indicaria esses eu indicaria em outro momento. Mas fala deles. Onde encontra e qual é o tema e o título. Eu escrevi um livro chamado Você Quer Mudar? Criando Novos Caminhos para o Sucesso Pessoal e Profissional. Isso é mais que um livro, isso é uma cartilha. Esse livro é um livro que você faz um diagnóstico todo dele e você consegue saber onde você está gastando mais tempo, se você tem liderança, se você não tem liderança, como é que você trata com as crises. Quando eu falo crise, é a crise da informação, é a crise de muita coisa na cabeça. Esse é um dos livros, é o meu primeiro livro. Legal. Eu achei que todo mundo tinha que mudar. Quando eu estava escrevendo o livro, eu percebi que a maior mudança tem que acontecer comigo. Quando eu mudo, as pessoas mudam. Então, isso é fantástico. E eu tenho outro livro mais voltado para a gestão. Destrave a sua gestão. Esse livro é gestão na veia. Esse livro é
É mão na massa. É mão na massa. É um manual, realmente um manual que vai ter um monte de QR Code, que você vai baixar o QR Code, baixa lá a ferramenta, o formulário. Falamos de perfil comportamental aqui, não falamos? Nem sei o que é isso e quero fazer na minha empresa. Baixa lá e já faz. Aí a minha empresa não tem estrutura ainda, quero montar um organograma. Baixa lá. Quero montar um plano de negócio. Baixa lá. É um livro fantástico. Eu sou suspeito a dizer, mas é um livro assim que eu tenho vários depoimentos de empreendedores e empresários desse livro que realmente transformou. E onde que encontra ele? Você encontra ele na Livraria Curitiba e você encontra Curitiba tem lá no Shopping Golden, do lado da isso. TechLab, E você encontra ele na Amazon. Ah, pô. Entra na Amazon. Aí achou. Todo mundo encontra. Tá? Mas eu indicaria O Mito do Empreendedor. Esse livro é uma bíblia, é um negócio assim, é um livro fantástico. Conta uma história, tem toda uma estrutura. Para você que está começando o negócio, leia esse livro, que ele vai fazer a diferença. O Mito do Empreendedor. Legal. Boa. Cássio, aqui, só para pontuar, estava comentando sobre um webinar do dia 8. Você já fez esse webinar? Não fez? Ou não é? Ah, então não. Então, falhou no processo. Colocou informação que eu não deveria ler, tá vendo? Então, olha só. Esse é o ao vivo. Então, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. No próximo eu reviso e não erro mais. Já era. Ó, tira essa opção aqui, então, Jales. Quando acontece isso na indústria, na loja, no supermercado, o que geralmente o dono faz? Ele sobe na mesa, fica bravo. Não, errou, beleza. E tá tudo certo. Bem. Vamos mudar isso aqui, a próxima vez toma cuidado nesse detalhe e toca. E vida que segue. É isso aí. Boa. Cássio, redes sociais, vai, como achar o Cássio aí? Vamos lá. Ou não quero me achar também. Mas não, claro. Mais fácil é você me encontrar no Instagram. Legal. Cássio de Oliveira GD. GD de gestão descomplicada, né? E aí eu tenho o canal no YouTube, eu estou lá no TikTok também, no LinkedIn. Do Instagram a gente consegue chegar nessas outras Sim, redes. Sem dúvida. Cássio de Oliveira GD. Legal. E o canal no YouTube, qual que é o foco, Cássio? Gestão. Tudo gestão. Falar, são aulas, são gravações? São aulas, são cortes de alguma entrevista que eu faço, um detalhamento dos livros. Legal. Tem vários, tem bastante coisa lá, bastante conteúdo, que se assistir e colocar em prática... Já dá resultado, Já vai dar resultado. Legal. Bom, Cássio, eu acho que o bate-papo foi ótimo, né? Sensacional. Como eu sempre digo, é muito aprendizado e que a gente acaba tendo aqui. É claro que o tempo é curto, não dá para a gente mergulhar e aprofundar, né, em tudo aquilo que eventualmente faria sentido, né? Então, por isso que a gente deixa as redes. Então, de repente, quer tirar uma dúvida, quer tirar um detalhe, deixa um comentário aqui, a gente vai ter o maior prazer em responder, em puxar o Cássio para a resposta, né? Ou não, quer mandar um direct lá para o Cássio no Instagram, manda lá, com certeza ele também vai estar pronto aí para te ajudar, né? E é o que eu digo, né? A engrenagem do bem, a corrente do bem, quando elas começam a acontecer e um vai ajudando o outro, né? Tudo vai dando certo para todo mundo, porque empresas prósperas contratam empresas prósperas que recontratam empresas prósperas. Se todo mundo começar a quebrar, quebra todo mundo, né? Então, a gente precisa fazer essa engrenagem girar, né? E se você ficou na dúvida lá de onde que é o meu canto lá, é lá em Diadema, lá onde o Cássio tem uma das indústrias lá, e é isso aí. Como eu sempre digo, nasci em São Bernardo, mas fui a maior parte do tempo criado em Diadema, mas não precisa ter medo de mim, não. Diadema mora aqui. Coração Diadema é nós. E é isso aí, gente. Então, a gente fica aqui de novo com agradecimento, tá? Cássio, se quiser deixar uma mensagem final aí também, fica à vontade, fala lá pro seu público, a gente já gera um corte show de bola aí. Legal. Olha só, gestão, o esforço não vai gerar o resultado que você quer sem gestão, precisa ter gestão. E o grande diferencial do nosso trabalho é que eu não sou um mentor, um palestrante ou um consultor de livro.
eu tenho uma indústria, eu vivo na prática, eu cresci dentro da indústria, então eu sei o que é o funcionário faltar, eu sei o que é as brigas internas, a falha da comunicação, o retrabalho, o cliente, o faturamento caindo, e eu me especializei para poder ajudar o pequeno e médio empresário a ter mais liberdade, ter mais tempo para fazer o mais importante, porque o tempo é o recurso mais escasso que existe. Se você não tomar cuidado, você não vai conseguir fazer tudo o que deveria fazer. É isso aí. A vida acaba. A vida acaba. Ela é finita. Legal. Drica, obrigado aí Eu que agradeço, foi pela muito parceria. bom. Muito bom mesmo. E, resumindo, gestão simples, processos claros, pessoas certas, empresa com menos dependência de dono. Show. Acho que é isso, aí, né? É isso mesmo. Fechou, galera. Valeu, muito obrigado Tchau, aí por mais um gente. episódio. A cada 15 dias, um novo episódio no ar, sempre com um super convidado. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.